Se você tem manchas na pele e quer saber como se livrar delas, esse vídeo é para você. E eu sou Renata Janones, do Mulheres Exponenciais. Esse é mais um vídeo da série No Sofá da Dermatologista. Então vem bater um papo comigo aqui no meu sofá. Eu vou falar das manchas mais comuns. Se você tem sardas, se você tem aquelas manchas de sol que nós chamamos de melanoses solares ou lentigos solares, ou ainda se você tem melasma, esse vídeo é para você. Se as suas manchas não são desse tipo, não é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Ou se você ainda tem dúvida e não sabe falar, Renata, mas tá, eu tenho mancha na pele, isso tá me incomodando, mas eu não sei que mancha é essa, eu não tive um diagnóstico. Então eu sugiro você procurar um dermatologista, ter o seu diagnóstico. Se você já tem o diagnóstico, já sabe o tipo de mancha que você tem e você tem sardas ou melanoses solares ou melasma, esse vídeo vai te ajudar a entender um pouquinho mais e a lidar um pouco melhor com essas manchas. Eu sei que esse é um problema que incomoda muito as pessoas, principalmente as mulheres, porque aqui nesse canal nós falamos para as mulheres, mas homens com mancha também se incomodam. É algo que interfere na sua qualidade de vida quando você se olha no espelho e aquilo te incomoda, quando você vê fotos e fala, nossa, mas está chamando muita atenção essas manchas. Então é uma questão que esteticamente realmente incomoda e interfere inclusive na qualidade de vida. Eu vou falar então dessas três manchas, esses três tipos, que são os tipos mais comuns causados por exposição solar, causados ou agravados por exposição solar. Existem vários outros tipos de manchas, várias doenças dermatológicas ou situações que podem alterar a cor da pele e inclusive medicamentos, enfim, muitas doenças e situações. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Então, sardas, melanoses solares ou melasma, sobre esses três tipos. E todos os três, o que eu vou falar para um, vale para os três, tá? O principal fator que causa e que agrava esses três tipos de mancha é a radiação solar, é a exposição aos raios ultravioleta. Então você diz assim para mim, eu vejo muito no consultório isso. Ah não, mas isso é familiar, isso é genético, a minha família toda tem sarda, eu tenho sarda desde criança, né? Ou então aquelas manchas que são as melanoses solares, que dão aquelas manchas parecendo uns confetes, tamanho de confete, isso que eu quero dizer, no dorso das mãos, nos braços, na face. E aí alguém me diz, eu ouço isso com frequência, não, isso é de família, minha irmã também tem isso, minha mãe tinha isso, né? Então o que eu costumo dizer, e vou dizer aqui para você é o seguinte, imagine dois irmãos ou duas irmãs, gêmeos idênticos, ou seja, tem o mesmo código genético, o mesmo DNA, mas que são separados na maternidade. Um fica no Brasil, vivendo numa região com alto índice de radiação ultravioleta, o outro vai para a Finlândia, para a Rússia, desde bebezinho, vai morar num lugar onde a maior parte do ano é inverno, ou é escuro, né, dias curtos, com menos exposição solar. Quando ficarem idosos, aos 60, 70, 80, a diferença da pele de um e de outro pode ser muito grande. Então você vem me dizer que essas manchas ou que as sardas é familiar. Não, isso é da genética. Então eu digo para você, sim, existe uma predisposição genética, a gente herda a cor da pele, os olhos, o cabelo, a gente herda sim algumas características genéticas que fazem com que a gente tenha uma predisposição, uma facilidade a ter manchas na pele. Mas o que realmente provoca, causa e o que agrava essas manchas é a exposição ao sol. É a quantidade de sol que você toma ao longo da vida. E isso vai se acumulando. Então, quanto mais radiação ultravioleta ao longo da vida, maior a tendência de você apresentar essas manchas após os 40 anos. E por que eu falo assim? A sardinha começa antes, é natural. A sarda realmente começa um pouco antes.
as melanoses a partir dos 30 e poucos, 40 anos. Melasma já é um pouquinho diferente, mas as dicas que eu vou dar de proteção solar vale para as três, tá? E para as três, quanto mais sol, mais tendência a mancha ou mais escuras essas manchas, certo? Já que eu falei do melasma, só um comentário. O melasma ele tem outros fatores envolvidos, são vários fatores, além da genética e da exposição solar. Existe uma questão aí, é controverso, não é totalmente esclarecido o papel do estrogênio, do hormônio no melasma, mas por que existe essa questão? Porque é comum que ele apareça ou que ele piore na gestação, quando os hormônios estão o estrogênio, o progestagênio, os hormônios estão mais elevados. Então existe sim uma associação não confirmada, não comprovada cientificamente entre o melasma e hormônios, certo? Algumas mulheres quando começam o uso de anticoncepcional também aparece o melasma ou piora, tá? Então, enfim, mas o que eu quero reforçar, quero que você não se esqueça, é que esse tipo de mancha, melasma, melanoses solares e sardas, que nós chamamos de efélides, são pioradas, agravadas, desencadeadas principalmente pela exposição ao sol. Então, se você quer ter a pele com menos mancha, precisa usar protetor solar todo santo dia e usar direito. Então eu vou dar muitas orientações aqui que vale para a vida e vale para quem não tem mancha de pele também, tá bom? Porque proteção solar é saúde para a sua pele, né? Proteção solar, então vamos lá. Nós temos vários tipos de protetores solares hoje para ser comprados, é possível manipular. Eu particularmente não recomendo, não gosto de usar os protetores manipulados, porque tem muitas marcas, muitas opções de produtos já prontos nas farmácias e você tem um produto que é regulamentado, que é registrado na Anvisa, tá? A comercialização é registrada, então assim, existe uma fiscalização, a chance daquele produto ali ter um problema de instabilidade na fórmula, e quando a gente fala de instabilidade com proteção solar, isso é um assunto muito importante, tá? Então eu não recomendo o uso de protetor solar manipulados. Existem bons? Sem dúvida existem. Tem que confiar muito na farmácia, no farmacêutico, no local onde você está comprando, se você preferir manipulado. Eu, particularmente, não gosto, tá? Então eu prefiro que seja comprado. Existem várias marcas e vários tipos de protetor solar. Houve uma evolução, isso é um assunto muito estudado, então as pesquisas continuam evoluindo, a tecnologia a favor da saúde. Então, na indústria, assim, na proteção solar, a pesquisa avançou muito nas últimas décadas. Então, se você tem aí mais de 40 anos, como eu, você vai lembrar que alguns anos atrás, primeiro, o protetor solar surgiu comercialmente disponível na década de 70. Então, a geração que veio antes de mim e de você, que tem mais de 40 anos, não tinha isso, não tinha esse hábito de proteção solar. A partir da década de 70, tornou-se disponível comercialmente, primeiro nos Estados Unidos, década de 80, começou a chegar no Brasil. Os primeiros filtros solares eram aqueles filtros físicos e eram coloridos, eles eram indicados para surfista, para quem ficava muito exposto ao sol. Estou aqui falando um pouquinho de história, mas acho que vale a pena, se você é mais jovem e está assistindo esse vídeo, eu acho que vale a pena você conhecer essa história. Então, a propaganda do protetor solar, lá na década de 80, eram jovens surfando e eles passavam como se fosse uma camuflagem, porque era uma pasta bem grossa, colorida e branca, mas tinha uns coloridos inclusive, que era passado assim, e aquilo lá que era o protetor solar. Depois surgiram os filtros solares nas farmácias, fator de proteção 4, 6, 10, 15. Não existia filtro solar mais alto que fator de proteção 15. Isso 30 anos atrás,
mais ou menos, tá? De 20 a 30 anos atrás, mais ou menos. Então, quando a gente fala em filtro, já que eu tô falando aqui de fator de proteção 15, o que é fator de proteção 15? A gente chama, tem uma sigla que é FPS, que indica a proteção contra a radiação UVB. Parêntese aqui, hein? Eu começo a falar de uma coisa que era para ser bem simples e aí eu começo a entrar num assunto um pouco mais técnico, mas é meu jeito de ser, né, professora. E quando você vai no um paciente vai no meu consultório, eu falo tudo isso também. Eu explico. Eu gosto que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Então, voltando lá, fechei parêntese, voltando. FPS, ele me diz a proteção contra raios UVB. Quando eu falo em radiação ultravioleta, parte da emissão da radiação solar, da luz emitida pelo Sol, é ultravioleta. UVA, UVB, UVC. A gente está falando em comprimentos de ondas diferentes, tá? Física, comprimento de onda. E o UVC não chega na Terra, fica totalmente filtrado na atmosfera, o que é muito bom, porque ele é mais carcinogênico, ele é mais cancerígeno. Então, o que ultrapassa a atmosfera e chega na superfície do globo terrestre é o UVA e o UVB. Dos dois, o UVB tem um potencial mais grave, assim, mais intenso para causar câncer, tá, do que o UVA. Mas o UVA também está associado, né? Já tem pesquisas que mostram essa associação, o UVB mais, mas o UVA também. E aí, com relação às manchas, tanto o UVA quanto o UVB. E eu vou te dar uma informação importante aqui. Aquela orientação que nós damos para a pessoa evitar a exposição solar das 10 às 15 horas, naquele período a radiação UVB, que é mais cancerígena, ela é mais intensa. Então, se o objetivo é prevenção contra o câncer, se você tem pele muito clara, olhos claros, cabelos ruivos ou louros naturais, tem uma história familiar de câncer de pele, essa proteção é importante. Tá? Essa prevenção. Então, evitar aquela exposição, principalmente das 10 às 15, quando a radiação UVB é mais intensa. Mas, se eu estou aqui falando de mancha de pele, se prevenção de mancha ou de envelhecimento, a proteção UVA é extremamente importante. E a incidência de UVA ao longo do dia não muda. Quando o sol nasce até a hora que o sol vai se pôr, a incidência de radiação UVA é a mesma e o UVA causa mancha e causa envelhecimento. Então, proteção solar, ela precisa ser feita da maneira correta. Para isso você tem que entender isso. Por isso eu estou te explicando isso. Porque não adianta eu falar para você, use protetor solar, se você não sabe qual usar, como usar, quanto usar, né? Então, proteção solar, se o seu problema é mancha, se você está aqui assistindo esse vídeo até agora é porque tem alguma coisa aí te incomodando, você está com mancha na pele, então proteção solar é o dia todo, certo? Qual protetor solar devo usar? Bom, voltando na história do protetor solar, começaram a partir de até 15, não tinha FPS mais longo que 15. Depois começaram a surgir outros, e aí surgiu um estudo lá na década de 90, final da década de 90, que falava assim que filtro solar acima de 15, de 30, não fazia muita diferença. Mas é porque é o seguinte, quando você mede o potencial lá de proteção ultravioleta B, então o FPS de um produto é feito isso em laboratório, in vitro, isso é colocado uma quantidade específica, uma quantidade adequada, tá? Própria de protetor solar por centímetro quadrado de pele, e aí vem uma radiação UVB. Então, o que é o FPS de um protetor? É a medida da proteção contra a radiação UVB. E o que significa isso? Quanto maior o FPS, maior a dose de radiação UVB você precisa pegar na pele para que dê vermelhidão, chama de dose eritematosa mínima. Isso é feito em laboratório, é feito in vitro, com uma quantidade específica de protetor solar colocado sobre a pele, vem com a radiação UVB e vai aumentando essa dose de UVB até perceber uma vermelhidão, um eritema. Quando dá o eritema,
aquilo ali, aí é medido esse FPS do produto. E aí surgiu então esse estudo lá no final da década de 90 dizendo que o FPS 30, acima de 30 não fazia tanta diferença. Por que isso? Porque o 30 ele bloqueava 85% da radiação solar, enquanto que um 50 bloqueava 89%. E aí o comentário na época era que não fazia tanta diferença, que não compensava, tá? Comprar um protetor solar que às vezes é um pouquinho mais caro, que era mais oleoso na época, a cosmética de um protetor solar, quanto mais alto o FPS, por questões ali de solubilidade mesmo, né, do protetor solar no seu veículo, quanto maior o FPS, mais oleoso, mais pesado era esse protetor. Na época foi dito que acima de 30 não fazia muita diferença, que não compensava. Por que eu tô falando isso aqui? Porque até hoje as pessoas têm essa ideia. Isso na época foi tão amplamente divulgado que muita gente ainda me pergunta, fala, é verdade que FPS acima de 30 não faz diferença? E eu falo para você fazer um teste. Não vou nem falar que faz, faça um teste. Vá para o clube, vá para a praia, vá se expor ao sol e passa um protetor solar 30 e passa um fator 60, 70 de um lado e do outro. E me conta depois onde ficou avermelhado, onde bronzeou mais, né? Então faz diferença sim. Por quê? Logo depois desse estudo que eu citei, surgiu um outro que mostrou que as pessoas usam mais ou menos 1/3 da quantidade usada lá no laboratório para testar o FPS. Quando você diminui a camada de protetor solar na pele, a sua proteção diminui também. Então, o que na prática seria um FPS, na prática não, lá em teoria, lá no laboratório, funcionaria como FPS 30, no dia a dia, como as pessoas usam muito pouco, passam uma camada muito fina, ele corresponderia a um FPS 10. Isso foi o que o estudo no início dos anos 2000 mostrou. Mas até hoje algumas pessoas ainda acham que FPS acima de 30 não compensa ou é bobagem. Bom, a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que a proteção solar seja feita com FPS no mínimo 30, não menos que isso. Tá? Em condições especiais, algumas doenças dermatológicas, a indicação é que seja feita acima de 50. E aqui eu vou incluir as manchas que eu estou falando, as sardas, o melasma e as melanoses solares, porque quando se trata de mancha, quanto menor a dose de radiação solar, de radiação ultravioleta que você pegar na pele, mais fácil vai ser manter essas manchas sob controle, ok? Então tá. Fator de proteção mínimo 30, mas o ideal aqui seria acima de 50. Não usar manipulado, usar protetor solar que você compra pronto. E hoje em dia tem muitas marcas de filtros solares com tonalizantes, com cor de base. Elas são consideradas, esses produtos são considerados uma nova geração, uma terceira geração de filtros solares. A primeira foi essa proteção UVB, a segunda foi uma preocupação que cresceu com a proteção UVA também, então considerados os filtros de amplo espectro, UVA, UVB. E a terceira geração, um filtro solar com tonalizante. Por que isso é vantagem? Nós falamos de proteção UVA, UVB, só que a luz tem um espectro mais amplo do que isso. Tá? E a luz visível, que é a luz do celular, que nós estamos o tempo todo no celular, do computador, da televisão, as lâmpadas artificiais, esse tipo de luz também causa mancha. Claro que a intensidade é bem menor do que a radiação solar, mas elas também interferem. Então, quando nós estamos fazendo um tratamento para melasma, faz diferença, porque você usar um filtro solar com cor de base, ele vai bloquear mais. Então eu falo que é um plus, ele é um filtro solar e tem mais um plus ali. Então, em se tratando de manchas, compensa usar um filtro solar acima de 50 o FPS e com cor de base, com tonalizante. Tem muitas marcas e muitos tipos. O que eu sugiro é experimentar, procurar o seu dermatologista para que ele te indique. Como a gente trabalha com isso, fica mais fácil, o dermatologista já conhece os produtos, ele te vê o seu tipo de pele, vê o seu tom de pele e vai poder sugerir um ou dois que vão se adaptar para a sua pele, tá? Mas experimentar é sempre
o melhor, porque aí você vai saber se aquele produto não arde na sua pele, não arde os seus olhos, se o cheiro não te incomoda, se não vai brilhar muito ou se não vai ficar muito seco. Então é realmente no dia a dia, testando e experimentando o produto que você vai achar o seu filtro solar. E quando você achar o seu filtro solar, vai ficar mais fácil criar o hábito. É isso que eu falo para os meus pacientes, porque quando você... tem gente que fala, ai, nossa, mas aquilo é ruim, eu não tenho costume de usar. Quando você encontrar um protetor solar que você aplica e nem percebe que está com aquilo na pele, que aquilo não te incomoda, é mais fácil você criar o hábito de usar, sabendo que você quer usar aquele protetor solar. E olha, gente, como nós aqui falamos de desenvolvimento humano, eu tenho trocado o eu tenho que por eu escolho fazer. Isso é uma das coisas da comunicação não violenta. Quando a gente troca, eu tenho que usar filtro solar todo dia, por eu escolho usar filtro solar todo dia, eu olho para aquilo que eu ganho. O que é que eu atendo quando eu escolho, né? É uma escolha minha. Então, assim, não é eu tenho que usar, eu tenho que usar todo dia, de manhã e na hora do almoço. Não, se você não quiser, não precisa assistir esse vídeo, não precisa usar filtro solar. Mas quando você escolhe usar protetor solar, porque você está infeliz com as manchas do seu rosto, olha só, você está fazendo uma escolha baseado no que te incomoda, no que você quer, né? Então, a gente se responsabiliza quando a gente escolhe. Então, eu sugiro você escolher usar filtro solar e o ideal é usar pela manhã. Isso eu falo para a maioria das pessoas, tá, gente? Tem gente que trabalha na madrugada inteira, dorme o dia inteiro, é diferente. A maioria das pessoas sai de casa pela manhã, trabalha o dia todo. Mesmo que você não saia de casa, a luz que atravessa a janela, que reflete em você, também é uma porcentagem menor de radiação ultravioleta para quem fica dentro de casa, trabalha dentro de casa? Sim, mas se tem uma janela aberta, se tem uma incidência de luz, se tem um muro claro, percebe? Se tem alguma coisa que pode refletir, aquele sol bate ali e ele reflete uma parte em você. Então sim, dentro de casa a gente também precisa usar protetor solar e se proteger. Então é criar hábito mesmo. Todos os dias. Acordou, passou protetor solar e mancha. Então, passar o protetor solar no rosto, no pescoço, na área aqui do decote e um protetor solar. Eu costumo indicar 2 diferentes, porque eu falei do protetor com base, mas realmente usar um protetor solar com cor de base na região do decote ou nos braços, nas mãos, isso mancha as roupas, mancha a gola da camisa, é bem desagradável, né? Então, eu indico quase sempre 2, um para face com tonalizante e um corporal sem tonalizante, porque aí facilita, tá? E geralmente os corporais também, eles vêm num frasco maior de 200 ml e acaba saindo um custo-benefício melhor. Você compra um protetor solar que vai render mais, acorda, antes de pôr roupa, já passa o protetor solar nas áreas que vão ficar expostas, né? E para os homens, gente, protetor solar facial vale também, tá? Acha um que dá bastante certo com o seu tom de pele, fica bem sequinho, não vai ficar parecendo que está maquiado e não tem problema nenhum isso. Então pode usar, tá? Então, passou de manhã, reaplicou no horário do almoço, não precisa lavar a pele para passar de novo, basta passar uma camada por cima. Em geral, isso resolve, porque a maioria dos produtos hoje, das boas marcas aí de protetor solar, que você encontra nas farmácias, tem estabilidade de até 8 horas. Antigamente, a gente falava muito em passar protetor solar de 2 em 2 horas, lembram? Por quê? Porque embora a molécula de protetor solar tenha uma ação protetora, ela absorve a radiação ou ela reflete a radiação solar, ela era instável, era uma molécula instável que perdia sua função logo depois de 1 ou 2 horas. Por isso a gente orientava que precisava a cada 2 horas passar o protetor solar. Mas, como eu falei, pesquisas, tecnologias vão sendo incorporadas e há alguns anos atrás, já deu pelo menos uma década, que foi descoberta a estabilidade de algumas dessas moléculas. E hoje em dia a maioria das boas marcas de protetor solar tem uma estabilidade maior e você tem uma proteção solar mais prolongada. Então, pelo menos de manhã e no horário de almoço, passar protetor solar, porque você já vai estar protegida a maior parte do dia,
tá? Se você for fazer uma caminhada a fim de tarde, 5 horas da tarde, 6, e ainda tiver com sol, vale a pena reaplicar. Se você for ficar exposto ao sol. Se você tá na praia, tá no clube, você tá transpirando bastante, nadando, aí sim eu recomendo você realmente ficar mais atenta e reaplicar com mais frequência, pelo menos a cada 2 horas, sim, nesses dias aí, que é uma condição especial, tá? Para você não voltar da praia, eu moro no interior de Minas Gerais, então praia é assim, pra gente que mora aqui no interior, uma vez por ano, 2, costuma passar disso não, a gente nem tem muito hábito de frequentar, tá? Então se esse é o seu caso, vai passar aquela semana na praia e aí vale a pena caprichar mais, usar com mais frequência o filtro solar a cada 2 horas, porque senão você passa o ano inteiro cuidando do seu melasma, das suas manchas e você volta com aquela mancha bem escura, né? Aquilo você cuida o ano inteiro e às vezes 1, 2 dias que você não cuida, aquilo volta com muita intensidade. Sim, manchas da pele, não existe um tratamento definitivo 100% para curar o seu melasma ou as suas melanoses ou as suas sardas. É um tratamento para sempre, é um cuidado que você vai ter para sempre. E por isso que eu gosto de ensinar e orientar meus pacientes com relação a como lidar com aquilo. Quando piora um pouco mais a mancha, o que faz? Quando ela está mais tranquila, o que faz? Como que seria a manutenção? Então, eu gosto de dar essa orientação porque é algo com o qual você vai conviver a vida toda. Eu mesma tenho melasma, tá numa fase discreta, na verdade ele era mais intenso há alguns anos atrás e ele passou a ficar bem mais controlado, menos visível, mas eu tenho melasma, então assim, é possível controlar esse problema, é possível amenizar ao máximo para que ele fique menos perceptível e você usa um protetor solar com base, além de ser um tratamento, porque ele vai a longo prazo diminuir essa mancha, a curto prazo ele funciona como uma maquiagem, então ele acaba tampando ali alguma manchinha que você tenha que seja mais clarinha, que esteja mais controlada, mais discreta, né? O que mais sobre proteção solar? Então o horário de aplicação, a quantidade, eu vou colocar para vocês, existe uma regrinha com colherzinha de chá que você pode, dependendo da área do corpo que você vai, eu vou colocar para você, né, a imagem, tá? Você deve estar vendo aí. Então, saber a quantidade adequada para que esse protetor solar que você esteja usando realmente corresponda ao que está na embalagem, você tem que usar a quantidade certa, tem que fazer a sua parte, tá? Reaplicar no tempo certo, usar a quantidade certa, faz diferença sim quando você faz essa proteção adequada a médio e longo prazo. Vocês vejam que até agora eu não falei de usar ácido, cremes clareadores, peelings, laser. Sim, existem vários tratamentos para manchas, são bons, são eficazes, mas só algumas medidas aí básicas de proteção solar da maneira correta fazem toda a diferença. E se sua mancha for uma mancha discreta, às vezes isso é o suficiente para você, dentro de uns 3, 6 meses, já ter uma mancha bem menos visível, tá? Então, proteção solar eu acho que eu falei o que eu queria falar. Com relação à marca, as pessoas me perguntam qual o melhor protetor solar e eu falo, olha, vamos lá, tem alguns que eu gosto, mas para cada pele vai ser um que vai dar mais certo, então a gente tem que ver isso. Vai ter um outro vídeo para a gente falar só sobre proteção solar, porque esse aqui eu tô falando sobre manchas, né? Então a primeira coisa para controlar suas manchas, amenizar suas manchas e evitar o aparecimento de novas manchas é a proteção solar bem feita. A segunda coisa é o uso de clareadores, de cremes clareadores. Existem vários princípios ativos que têm essa ação clareadora. Um que é muito comum é a vitamina C. Ela não depende de receita médica, e ela tem várias concentrações. A vitamina C ela tem uma ação, estou falando de vitamina C tópica, em gel, em mousse, tá?
existe a vitamina C oral, o que também ajuda, tem uma ação antioxidante potente, existe cápsula que você compra na farmácia, mas existem frutas riquíssimas em vitamina C. A gente tem que aproveitar que nós moramos num país que tem essa riqueza, essa diversidade, então laranja, acerola, as frutas cítricas de maneira geral tem bastante vitamina C. Então, se você consome frutas todos os dias, você nem tem que se preocupar em fazer uma reposição extra aí de vitamina C, tá bom? Mas a vitamina C tópica, ela existe em várias concentrações. Ela tem uma ação antioxidante. Então, o que é isso? Combate os radicais livres do oxigênio que promovem o envelhecimento da nossa pele. Então, o antioxidante é um anti-envelhecimento também, tá? Quando a gente usa a vitamina C tópica, a gente só tem que ficar atenta à concentração. Além de antioxidante, a vitamina C pode ser clareadora, ela pode ajudar no tratamento da sua mancha, tá? Desde que seja acima de 10%. Uma vitamina C abaixo de 10% tem uma ação antioxidante. Acima de 10% tem ação antioxidante e clareadora. Então, associar uma vitamina C aí no seu dia a dia, seja durante o dia, porque ela tem uma ação fotoprotetora também, tá? Ela acaba fazendo uma sinergia com o protetor solar. Então, você pode usar vitamina C de manhã, antes do protetor solar, e à noite, antes de dormir, ou à noite, não precisa nem ser 2 vezes ao dia. Se você preferir usar só uma vez ao dia, usa à noite, lavou a pele, usa uma vitamina C, tá? Então, a vitamina C é mais uma coisa para o seu arsenal anti-mancha, tá? Proteção solar é o primeiro, e não só proteção do ponto de vista de aplicar o filtro solar, se proteger do sol, evitar a exposição ao sol. O segundo é a vitamina C, seja ela tópica, seja ela na forma de cápsulas ou na forma de alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas. O terceiro é o uso de cremes clareadores, outros clareadores que não a vitamina C. Existem vários. Existe ácido glicólico e outros ácidos que nós chamamos de alfa-hidroxiácidos, que são ácidos derivados de frutas, de plantas. Então, muitos desses, como o ácido cógico, o ácido málico, que é o da maçã, o cógico, que é o do arroz, o ácido glicólico, que é o do açúcar, da cana-de-açúcar. Então, os ácidos alfa-hidroxiácidos, quase todos têm uma ação clareadora, eles auxiliam no clareamento da pele, tá? Só que isso tem que ser orientado e prescrito por um dermatologista para você. Assim como a hidroquinona, que é um potente despigmentante, porque ele ele inibe a produção da melanina pelo melanócito, que é a célula que está lá na epiderme e que produz essa melanina. Só que a hidroquinona ela já é proibida em vários países, existe uma preocupação de que ela cause uma despigmentação persistente, depois não volta atrás. Então a hidroquinona ela ainda é usada, nós usamos bastante, prescrevemos bastante, mas cada vez menos e com muita ressalva. Então eu recomendo que, se você quiser fazer um tratamento mais potente para suas manchas, se você tem um melasma que é muito intenso e você quer fazer um tratamento com cremes mais potentes, precisa procurar o dermatologista. Não faça isso sem a orientação de um dermatologista, tá bom? E a mesma forma, o uso de peelings ou de lasers para tratar manchas de pele. São outros recursos que nós utilizamos com bons resultados e da mesma forma não dispensam uma boa proteção solar. Então, para todos, proteção solar. E se a sua mancha não é muito intensa, só isso pode ser o suficiente para que ela esteja mais discreta daqui 1 mês, daqui 3, daqui 6. Então, só o uso persistente, constante da proteção solar adequada pode ser o suficiente para que essa mancha vá aos pouquinhos diminuindo. Tratamento de mancha é lento. Mesmo com peelings, com laser, a gente às vezes não consegue uma resposta tão imediata. Então tem que ter paciência, tá? E persistência, porque se você quer tratar, é possível sim tratar, amenizar sua mancha. Então é algo que você vai a cada dia criando novos hábitos, firmando esse hábito de usar o filtro solar diário adequadamente, o filtro solar adequado para você, e à medida que você vai usando, você vai conseguindo
deixar essa mancha mais discreta, menos evidente, tá? Outra recomendação que eu faço é que além do uso do protetor solar, existe o que nós chamamos de protetor solar oral, que na verdade esse nome é até considerado inadequado porque ele não é um protetor solar, ele não impede a radiação ultravioleta de penetrar a pele, entende? Mas o que ele faz é começar imediatamente a reverter os danos que são causados ali no nosso DNA, nas nossas células. Então, um deles é o Polipódio leucotomus, ele é aprovado como um protetor solar oral, tá? Existe nas farmácias e o que eu recomendo para os meus pacientes que querem tratar mancha, que estão tratando mancha, é que nos dias de maior exposição solar, ou seja, vai para a praia, vai para o clube, vai para a beira do rio, vai se expor ao sol naquele dia mais, ou vai andar muito no sol naquele dia, exposto, né? Bater perna na cidade, aí vai se expor mais ao sol, fazer o uso desse produto, dessa cápsula, que é Polipódio leucotomus, às 9 horas da manhã e meio-dia. Essa é a recomendação para os dias de maior exposição solar, tá bom? Faz diferença sim, né? Eu já tive eu mesma experiência de ir para a praia, quando meu filho era pequenininho, e voltei da corzinha que eu fui. Então, assim, isso é sinal de que realmente eu não expus a radiação ultravioleta. No Nordeste, hein, gente? Em Natal... Não, estava Natal? Acho que não era não, mas não importa. Era no Nordeste e eu voltei da praia da cor que eu fui, praticamente. E fiquei de biquíni, brinquei com a criança na praia. Né? Claro que eu não fiquei muito tempo exposta, nem naqueles horários. Eu não tolero muito, sou muito pele muito clara, eu fico ardendo, então eu tenho que me proteger muito. Eu já me acostumei a isso. E aí, além disso, usei o Polipódio e voltei da corzinha que eu fui. Eu achei aquilo ótimo. Então, eu recomendo isso para os meus pacientes, que isso também é mais uma coisa. Então, olha só, a gente acaba, quando a gente tem mancha e quer tratar a mancha da pele, além do protetor solar, de maneira adequada, fazer a proteção, mais uma vez, não estou falando do uso do filtro solar apenas. Proteção solar são várias medidas, além do uso de um filtro solar, são várias medidas de proteção contra o sol. Chapéu, boné, óculos, roupa. Você tem melasma corporal? Roupa que protege, usar mais roupa tampadinha no dia a dia, ao invés de usar, né? Tem gente que tem melasma corporal, que seria mais comum no braço, aqui na região do decote. Então, a roupa protege. Então, medidas de proteção solar. Se tiver que usar só uma coisa, se você não quiser nem gastar dinheiro para cuidar da sua mancha, medidas de proteção solar, tá? Não quer nem usar filtro solar? Boné, chapéu, óculos bem grande que tampa o máximo possível da pele, roupa que protege, né? Não precisa gastar. Apenas se vestir com uma roupa mais adequada que te proteja melhor. Mas proteção solar essencial. Se tiver que fazer só uma coisa para cuidar de mancha, proteção. E faça do jeito certo, que faz a diferença. Fingir que está fazendo, ou se enganar, fingir que está fazendo proteção solar, não adianta, tá? Um tantinho de radiação ultravioleta estimula o melanócito a produzir melanina. Essa melanina é um pigmento marrom que vai ser distribuído para as células da nossa epiderme, para os queratinócitos, e é isso que vai dar a cor da pele. Então, se você foi para a praia, foi para o clube e ficou bronzeada, é porque pegou radiação ultravioleta, é assim que bronzeia, tá? Então, assim, não adianta, tem pacientes que às vezes chegam no consultório, adora tomar sol, adora ficar com a pele bronzeada, mas não quer ter mancha. Eu falo, olha, escolhe uma coisa ou outra, porque a mesma coisa que bronzeia causa mancha. Né? Então, assim, não adianta, não dá para querer ficar com a pele bronzeada, linda, aquela cor, né? Sem mancha, porque a mesma coisa que causa o bronzeamento causa mancha. Mesmo bronzeamento artificial, se você está se perguntando, mas o bronzeamento artificial com câmeras de ultravioleta, mesma coisa, tá? Inclusive são cancerígenos, tanto quanto o sol, então a gente nem recomenda essas câmaras de bronzeamento artificial. Agora, tem hoje em dia loções autobronzeadoras. Existem alguns cremes que ele vai depositando um pigmento, uma cor. Aí é uma maquiagem, isso não é um bronzeamento real. Não significa que aumentou melanina na pele. Isso é uma maquiagem, tá? Então, essas loções autobronzeadoras, sim,
não são contraindicadas, só que também tem uma forma de passar, tem que ser de maneira muito homogênea, senão ela se acumula em alguns lugares do corpo e fica todo manchado. Não sei se você já tentou fazer isso, mas essas não teriam problema, tá bom? Para você ficar aí com uma cor mais bronzeada, sem o risco de piorar suas manchas. A dica são as loções autobronzeadoras. Existem várias marcas, isso tem nas farmácias, nos supermercados também, tá bom? Bom, as manchas, como eu falei, não tem cura, nem sardas, nem melanoses, nem melasma. Mesmo com todos os cuidados, se você pegar aí uma viagem, um fim de semana e você esquece do protetor solar, se expõe ao sol, volta isso com força, acaba pigmentando novamente, o que é uma pena, mas acontece. Então o cuidado tem que fazer parte aí dos seus hábitos, do dia a dia, e para isso tem que ser algo confortável, né? Não adianta inventar 1000 coisas para fazer se você não vai ter tempo para fazer. Por isso que um bom protetor solar muitas vezes é o principal, e saber usar da maneira correta. Bom, é isso. Espero ter ajudado você a entender um pouco mais as manchas que você tem e também é você mantê-las sob controle, de maneira que você olhe no espelho, se ache linda, tá? Que isso não te incomode, né? O mais importante é a beleza que vem de dentro, não tem a menor dúvida, todo mundo fala isso, né? Mas a gente quer ser bonito por fora também, e por que não a gente cuidar da gente, poder se olhar no espelho e se achar bonita, gostar do que a gente está vendo. Então, às vezes, se é só por causa de uma mancha, nós vamos ficar aí, né, sofrendo. Não, eu sou bem natureba e eu uso o mínimo possível de produtos, mas tem coisas que a gente tem que usar a ciência, a tecnologia a nosso favor, e por que não? Então, protetor solar, sim, vamos cuidar das nossas manchinhas, sim, para a gente se amar cada dia mais, né? Se você gostou, não deixe de curtir, inscreva-se no canal, compartilhe, toque o sininho aí para você receber nossas notificações, e a gente continua nessa série aqui no Sofá da Dermatologista. Vem mais coisa pela frente, sugira, temas, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.